Fala aí, nerdzinho, tudo bem? Bom, aquilo que queremos, é falar sobre posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Em relação à circunferência, um ponto pode se apresentar de três maneiras diferentes. Note, tá? Esse ponto pode estar externo à circunferência, ou seja, do lado de fora da circunferência. Lembrando que a circunferência é a linha, tá bom? Então esse ponto pode ser externo ou exterior à circunferência. Esse ponto, ele pode pertencer à circunferência, ou seja, está sobre a circunferência. Você fala que ele pertence à circunferência, pertencente à circunferência. E um último caso, esse ponto ele pode estar no interior da circunferência. A gente chama ele de ponto interno. Então lembra para mim, o ponto ele pode ser exterior, externo, pode ser pertencente, que está sobre a circunferência, ou ele pode ser interior à circunferência. Tá. Como é que isso pode aparecer para você? É só classificar mesmo, é interior, é exterior, é pertencente. E como é que você verifica isso? Normalmente você verifica isso baseado no raio. Por exemplo, quando o ponto ele é exterior à circunferência, a distância dele ao centro é maior, menor ou igual ao raio? Bem, como o raio é isso aqui, quando o ponto ele é exterior, a distância do ponto até o centro ele é ele é maior que o raio. Então, toda vez que o ponto ele for externo, a gente vai dizer que a distância do ponto é maior do que o raio. Vou falar de novo, tá? Toda vez que o ponto for exterior à circunferência, a distância do ponto até o centro é maior do que o raio. De boa? Tá. Segundo caso, vem para cá. Se a circunferência, melhor, se o ponto for um ponto pertencente à circunferência, nesse caso, quando o ponto pertence à circunferência, a distância desse ponto até o centro é o próprio raio. Então, se a distância do ponto ao centro for igual ao raio, caramba, eu vou dizer que a distância é exatamente igual ao raio. Então, vou falar outra vez. Se o ponto pertencer à circunferência, eu vou dizer que a distância é exatamente igual ao raio. E para a gente fechar o ciclo, a ideia é o seguinte, vamos para lá, chegou lá, a ideia é assim, se o ponto ele for interior ou o ponto for interno à circunferência, qual vai ser a ideia? Perceba que agora a distância do ponto até o centro, ela é menor do que o raio. Então, o último caso, quando o ponto ele é interno ou interior à circunferência, eu falo que a distância desse ponto até o centro, ela é menor do que o raio. Então, vamos recapitular comigo. Se eu quisesse classificar a circunferência, tem três maneiras. Melhor, o ponto em relação à circunferência. Ela pode ser externa, ela pode ser pertencente à circunferência, ou ela pode ser interior à circunferência. Se eu quisesse também reparar pela distância do ponto ao centro a classificação, eu pensaria assim. Se a distância do ponto ao centro for maior do que o raio, ponto exterior. Se a distância do ponto ao centro for igual ao raio, ponto pertencente à circunferência. Se a distância do ponto ao centro for menor do que o raio, ponto interior à circunferência, e aí a gente acaba a nossa dedução. Fui claro mesmo? Jura? Valeu, nerdzinho.